Eles são conhecidos pela sua cultura misteriosa e intrigante. Eles possuem uma língua própria. Eles habitam e moram em tendas, também chamadas de cabanas, por serem pessoas nômades. Se casam apenas com pessoas da mesma etnia ou grupo racial. Esses são os ciganos, chamados também de Romani, Sinti e Kalom. Neste vídeo, eu irei apresentar aqui para todos vocês um pequeno documentário produzido aqui especialmente por mim sobre a história oculta dos ciganos, que a maioria das pessoas desconhece. Por isso eu peço que você deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e também compartilhe este vídeo para chegar em outras pessoas. Dito isto, fiquem com mais este vídeo do canal. Primeiramente, antes do vídeo, eu irei definir o que é cigano, o que é ser cigano. Grande parte das pessoas, uma boa parcela de pessoas, desconhece totalmente o que é ser um cigano. Muitos acham que existe uma forma de se tornar cigano. Não, cigano é uma etnia. Não existe como uma pessoa se tornar cigano. Cigano nasceu cigano da mesma forma que o indígena nasceu indígena, da mesma forma que o negro nasceu negro, e da mesma forma que o árabe é árabe, da mesma forma que o judeu é judeu. Ou seja, cigano é uma etnia, é um grupo étnico-racial. Os Romani, também chamados de ciganos, ou Rom, ou Roma, eles são um grupo étnico de origem indo-ariana que tradicionalmente vivem e viviam um estilo de vida nômade e itinerante. Existem evidências linguísticas e genéticas que sugerem que os Romani se originaram no subcontinente indiano, em particular na região do noroeste da Índia, no atual Rajastão e também na região de Punjab. A sua subsequente migração para o oeste, possivelmente em ondas, é agora considerada pelos historiadores como tendo ocorrido por volta de 1000 anos depois de Cristo. Seu nome original, o termo Rom, de Romani, vem da palavra sânscrita Doma. Rom vem de Doma. Roman ou Romani vem de Doma e significa um membro da casta Dom, que seria a casta de músicos e dançarinos viajantes. A população cigana mudou-se para oeste, para o Império Gaznávida e mais tarde para o Império Bizantino. Acredita-se que os ciganos tenham chegado à Europa por volta do século XIII ou século XIV. Embora estejam amplamente dispersos, as populações ciganas mais concentradas estão localizadas na Bulgária, na Hungria, na Romênia, na Espanha, na Turquia e também no Brasil. Desde o século XIX, alguns ciganos também migraram para as Américas. Estima-se que haja 1 milhão de ciganos nos Estados Unidos e 1 milhão de ciganos no Brasil, a maioria dos quais ancestrais emigrou no século XIX da Europa Oriental. Os ciganos brasileiros são principalmente descendentes dos Sinti, nas regiões Sul e Sudeste, e também dos Kalom e dos Rom. O Brasil também inclui uma notável comunidade cigana descendente aí dos Sinti e também dos Rom e dos Kalom, deportados do Império Português durante a Inquisição Portuguesa. Em migrações desde o final do século XIX, os ciganos também se mudaram para outros países da América do Sul e Canadá. Embora muitas vezes confundidos ali com viajantes irlandeses e o povo Yenish na Europa Ocidental, os ciganos são culturalmente diferentes. A língua Romani é uma língua indo-ariana com forte influência balcânica e grega. É dividida em vários dialetos, que juntos são estimados em mais de 2 milhões de falantes. Como a língua tem sido tradicionalmente oral, muitos Romani são falantes nativos da língua dominante em seu país de residência, ou então de línguas mistas que combinam a língua dominante com um dialeto do Romani em variedades, às vezes chamadas de para-Romani. População e subgrupos. Não há uma contagem oficial ou confiável das populações ciganas em todo o mundo.
muitos ciganos se recusam a registrar sua identidade étnica em censos oficiais por uma variedade de razões, como, por exemplo, o medo de discriminação. Outros são descendentes de casamentos mistos com populações locais, alguns que não se identificam mais apenas como ciganos e alguns que não se identificam como ciganos de forma alguma. Além disso, alguns países não coletam dados por etnia. Apesar destes desafios para obter uma imagem precisa da dispersão dos ciganos, estima-se que havia 10 milhões de ciganos na Europa em 2019, embora algumas organizações ciganas tenham dado estimativas anteriores de até 14 milhões. Fora da Europa pode haver vários milhões de ciganos, em particular no Oriente Médio e também na América do Sul. Subgrupos Romani. Os ciganos podem identificar-se como etnias distintas com base, em parte, em diferenças territoriais, culturais e dialetais, e na autodesignação. Como os ciganos em geral, muitos etnônimos diferentes são dados a subgrupos de ciganos. Às vezes, um subgrupo usa mais de um endônimo. É comumente conhecido por um exônimo ou erroneamente pelo endônimo de outro subgrupo. O único nome que aproxima de uma autodescrição abrangente é o termo Rom. Mesmo quando os subgrupos não usam o nome, todos eles reconhecem uma origem comum e uma dicotomia entre eles e os Gadjo, os não-ciganos. Por exemplo, enquanto o principal grupo de ciganos em países de língua alemã se refere a si mesmos como Sinti, seu nome para sua língua original é romanês. Os subgrupos foram descritos em parte como um resultado das castas e subcastas na Índia, que a população fundadora de Rom quase certamente experimentou em sua origem do sul da Ásia. Muitos grupos usam nomes derivados da palavra romani, kalo ou kalo, que significa preto ou absorvendo toda a luz. Isso se assemelha muito às palavras para preto ou escuro nas línguas indo-arianas. Por exemplo, em sânscrito, kala significa preto ou de cor escura. Da mesma forma, o nome do povo Dom ou Domba do norte da Índia, com quem os Roma, os ciganos, têm ligações genéticas, culturais e linguísticas, passou a implicar pele escura em algumas línguas indianas. Portanto, nomes como Kale e Kali podem ter se originado como um exônimo ou um eufemismo para ciganos. A aparência física da etnia dos ciganos. A aparência dos ciganos pode variar de tom de pele mais retinto a amarronzado, moreno escuro, a olhos verdes ali e tom de pele moreno escuro. Curiosamente, também há ciganos de olhos azuis e pele clara, e também olhos verdes e pele clara, e vice-versa, tom de pele amarronzado e olhos verdes, e muitas das vezes alguns têm os cabelos loiros. Isso é por conta de que a origem da Índia é basicamente uma mistura de arianos com os hindus ou os dravidianos. Os povos do sul da Índia são de pele retinta, são negros. Já os povos do norte da Índia, principalmente ali bem no norte da Índia, têm o tom de pele mais claro, olhos verdes e azuis. A sua mistura basicamente deu origem aos indianos atuais. A origem. Descobertas genéticas sugerem uma origem indiana para os ciganos, como já dito. Como os grupos ciganos não mantinham crônicas de sua história ou tinham relatos orais dela, a maioria das hipóteses sobre a migração cigana inicial são baseadas na teoria linguística. Também não há registro conhecido de migração cigana da Índia para a Europa desde os tempos medievais que possa ser indiscutivelmente conectada aos ciganos. A lenda de Shah-Namer. De acordo com uma lenda relatada no poema épico persa, o Shah-Namer, o rei sassânida Bahram Vigor, apreendeu no final de seu reinado, que durou de 421 a 439, que os pobres não tinham condições de desfrutar de música, e então ele pediu ao rei da Índia que lhe enviasse 10.000 luris, especialistas em tocar alaúde.
Quando os lures chegaram, Bahram deu a cada um boi e também um asno e uma carga de trigo para que pudessem viver da agricultura e tocar música de graça para os pobres. No entanto, os lures comeram os bois e o trigo e voltaram um ano depois com as bochechas encovadas pela fome. O rei, irritado por eles terem desperdiçado o que ele havia dado a eles, ordenou que eles fizessem as malas e fossem vagar pelo mundo em seus asnos. A evidência linguística. As evidências linguísticas demonstraram indiscutivelmente que as raízes da língua romani encontram-se na Índia. A língua tem características gramaticais das línguas indianas e partilha com elas uma grande parte do léxico básico. Romani e Domari compartilham algumas semelhanças muito fortes: aglutinação de posposições da segunda camada e clíticos de marcação de caso, ao radical nominal, marcadores de concordância para o pretérito e neutralização da marcação de gênero no plural e o uso do caso oblíquo como acusativo. A evidência genética. Descobertas genéticas de 2012 sugerem que os ciganos se originaram no noroeste da Índia, principalmente na região de Punjab, e migraram como um grupo. De acordo com o estudo, os ancestrais das atuais populações de castas e tribos programadas do norte da Índia, tradicionalmente chamadas coletivamente de Doma, são as prováveis populações ancestrais dos ciganos europeus modernos. Como os ciganos do Brasil vieram aí da Europa, principalmente de Portugal e de outras regiões da Europa, ou seja, a sua origem também está na Índia, no norte da Índia. Em dezembro de 2012, descobertas adicionais descobriram e confirmaram que os ciganos realmente vieram de um único grupo que deixou o norte da Índia há cerca de 1.500 anos atrás. Uma investigação genética publicada no European Journal of Human Genetics revelou que mais de 70% dos homens pertencem a uma única linhagem que parece ser exclusiva dos ciganos. As evidências genéticas apoiam a migração medieval da Índia. Sociedade e cultura tradicional. Os ciganos tradicionais dão grande valor à família extensa. Tradicionalmente, a virgindade é essencial em mulheres solteiras. No entanto, os ciganos do leste europeu são mais propensos a achar aceitável que as meninas tenham relações íntimas antes do casamento, em comparação com outros europeus do leste. Tanto homens quanto mulheres geralmente se casam jovens. Tem havido uma certa controvérsia em vários países sobre a prática aí do casamento muito jovem dos ciganos. A lei cigana estabelece que a família do homem deve pagar um preço de noiva aos pais da noiva, mas apenas as famílias tradicionais ainda a seguem. Uma vez casada, a mulher se junta à família do marido, onde sua principal tarefa é atender às necessidades do marido e dos filhos e cuidar dos sogros. A estrutura de poder na família tradicional cigana tem no topo os homens mais velhos, ou avô, e os homens, em geral, têm mais autoridade do que as mulheres. As mulheres ganham respeito e poder à medida que envelhecem. As esposas jovens começam a ganhar autoridade quando têm filhos. Tradicionalmente, como pode ser visto em pinturas, fotos, alguns homens ciganos, eles usam cabelos na altura dos ombros, um bigode ou um cavanhaque, além de um brinco aí nas orelhas, muitas correntes aí e colares em seus pescoços. As mulheres ciganas geralmente têm cabelos longos e as mulheres ciganas também costumam usar aí roupas coloridas. Além, é claro, de anéis, pulseiras, colares e basicamente muitas e muitas joias aí nos vestidos para fazer bastante barulho. O comportamento social cigano tem sido tradicionalmente regulado pelos costumes sociais indianos, marimi ou marhimi, que ainda são respeitados pela maioria dos ciganos e pela maioria das gerações mais velhas de Sinti. Esta regulamentação afeta muitos aspectos da vida e é aplicada a ações de pessoas cujas partes do corpo humano são consideradas impuras.
Os órgãos genitais, porque produzem emissões, e o resto da parte inferior do corpo. As roupas para a parte inferior do corpo, bem como as roupas das mulheres menstruadas, são lavadas separadamente. Os itens usados para comer também são lavados em um local diferente. O parto é considerado impuro e deve ocorrer fora do local de moradia. A mãe é considerada impura por 40 dias após o parto. A morte é considerada impura e afeta toda a família do morto, que permanece impura por um período de tempo, em contraste com a prática de cremar os mortos. Os mortos ciganos devem ser enterrados. A cremação e o sepultamento são conhecidos desde a época Rigveda e em ambos são amplamente praticadas no hinduísmo hoje. Tendência geral que os hindus pratiquem a cremação, embora algumas comunidades do sul da Índia moderna tendem a enterrar seus mortos. Os Romani, eles podem adotar uma criança e então essa criança pode se chamar Romanipen. Se ela se chamar Romanipen ou tiver o Romanipen, ela pode ser considerada ali uma cigana, mas não uma cigana étnica como um Gadjo na sociedade Romani. Sobre a religião aí dos ciganos. Os ciganos, basicamente, eles adequam as religiões. Existe cigano muçulmano, existe cigano cristão, mas principalmente existem muitos ciganos cristãos. Muitos ciganos se converteram ao cristianismo. Já as práticas aí místicas aí dos ciganos são todos aí da sua antiga origem indiana ancestral. Muitas delas aí, como as práticas da leitura de mãos, aí basicamente a quiromancia, ela aí foi usada muitas e muitas vezes aí para auxiliar os reis indianos, ou seja, é de origem indiana. Existem também outros traços místicos aí dos ciganos, como invocar maldições, espíritos e etc. aí de seu folclore, são todos aí por conta da sua origem indiana antiga, ou seja, o misticismo, a magia cigana e etc e tal, são todos vindos aí da Índia. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Peço que também assistem a origem bíblica dos ciganos. Tem um vídeo muito interessante aqui no canal. É só vocês aí pesquisarem as raízes bíblicas dos ciganos aqui no canal Mistérios de Elohim que acharão.